Um pai segundo o coração de Deus. Como expressar o que seria isto, né? Talvez seja algo complexo, mas também pode ser algo simples. Contanto que a gente entenda o que deve ser um pai segundo o coração de Deus. Eu não vou te dar aqui uma receita de como deve ser um pai segundo o coração de Deus, porque não há uma receita. As famílias são diferentes, as culturas são diferentes, as estruturas familiares são diferentes, mas eu posso te dar princípios. Princípios que, de acordo com a cultura da casa, de acordo com a estrutura familiar, com os costumes, precisam reger um pai segundo o coração de Deus. Eu quero primeiramente falar sobre Quis, o pai de Saul. Nós sabemos que Saul foi o primeiro rei de Israel, não teve dias bons e terminou muito mal porque ele não seguiu o que Deus queria para o povo. Mas lá no início, antes até dele ser consagrado rei de Israel, o pai dele, o Quis, mandou ele ir atrás das jumentas que haviam se perdido e eles criavam essas jumentas. E diante da demora de Saul em voltar ou dar notícias, há uma frase muito interessante que Quis diz, e que está lá em 1 Samuel, onde ele afirma: o que farei pelo meu filho? E essa é uma pergunta que todos nós que somos pais fazemos todos os dias. Fazemos até quando nós estamos na expectativa deles nascerem. O que farei pelo meu filho? Eu quero te dar aqui apenas dois princípios para você e eu podermos ser pais segundo o coração de Deus. O primeiro princípio é: seja um homem de Deus. Esteja conectado com os céus, com o Evangelho, com a palavra, com Cristo. Nós temos um exemplo de um pai que zelava pela saúde espiritual dos seus filhos. Nós temos o Jó. Jó, todos os dias, ele ofertava a Deus pelos seus filhos, prevenindo, se preocupando se os seus filhos estavam pecando. Então Jó todos os dias ia lá e consagrava e fazia uma oferta a Deus pelo pecado que porventura os filhos dele teriam cometido. Era um pai zeloso não apenas em pagar os melhores colégios, ou as melhores roupas, ou o melhor alimento, e Jó era muito rico, mas a preocupação de Jó não era em relação aos bens, não era em relação a estas coisas. A maior preocupação de Jó era com a vida espiritual dos seus filhos. Você, pai, para ser um pai segundo o coração de Deus, precisa todos os dias estar preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Com quem eles andam, o que eles fazem, quais as prioridades, quem são os heróis dos seus filhos, quais são os princípios, o que é que tem dirigido as escolhas dos seus filhos, onde está baseada essas escolhas. Se eles estão trilhando um caminho que vai em direção oposta ao Evangelho. Para ser pai segundo o coração de Deus, precisa ser um pai que esteja conectado com os céus e que se preocupe com a vida espiritual dos seus filhos, sim. Assim como Jó se preocupou, eu e você precisamos fazer isso. E não apenas isso. Lá em Provérbios 22, 6, diz: nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. E a Bíblia é perfeita que ela coloca a palavra no caminho e não o caminho. Não é apontando o caminho, mas é caminhando com ele no caminho. É dizer: filho, o caminho é este. E não apenas dizer vá por ele, e sim dizer vamos por ele. É dar exemplo, a ponto dos filhos olharem para os seus pais e verem Cristo nos seus pais. Poderem dizer: meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Então isso é muito importante. Ser um homem de Deus dentro de casa, porque ser fora é muito fácil, o discurso é muito fácil, mas a prática, o dia a dia, não há ninguém mais qualificado para testar se um homem é um homem de Deus do que a sua esposa e os seus filhos. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio é: lidere a sua família. Nós temos um exemplo clássico de Davi. Davi liderou Israel de uma maneira tremenda. Davi conquistou vários territórios, povos, venceu inúmeras batalhas. Davi foi um excelente líder de Israel.
Mas Davi foi um péssimo líder da sua família. Um exemplo disso é quando a sua filha Tamar, ela é estuprada pelo seu irmão, e Davi toma conhecimento disso, e a única coisa que ele faz é chorar. Ele não se posiciona, ele não chama o filho, ele não o repreende, ele não o castiga, ele não o admoesta, ele só chora. Era um homem fraco internamente. Você, homem, precisa se posicionar, precisa exercer a sua autoridade, precisa liderar a sua família. E o fim dessa história é que o outro irmão de Tamar resolveu tomar uma atitude e matou o irmão que estuprou ela. Porque o pai não tomou uma atitude, o pai não liderou a sua casa. Liderar é estar à frente, é estar conduzindo, é estar indicando, mas indo junto, é sendo o exemplo, é se posicionando, é tomando atitudes. Isto é ser um pai segundo o coração de Deus. É muito importante que nós entendamos que precisamos ser homens de Deus em torno das nossas famílias, preocupados com a vida espiritual dos nossos filhos, assim como Jó foi. E é muito importante que nós sejamos líderes das nossas casas. Se eu e você seguirmos estes dois princípios, certamente nós teremos uma família equilibrada. Faz isso, querido, para que você não tenha que encontrá-lo pelas ruas, nas madrugadas, embriagado. Faz isso para que você não veja a sua filha se prostituindo. Faz isso para que você não tenha que ir numa delegacia buscá-lo. Faz isso para que você não o veja rodeado de pessoas que não amam a Deus. Faz isso para que você não tenha que interná-lo numa clínica de recuperação de dependentes químicos. Faz isso para que você não tenha que buscar a sua filha numa sala de aborto. Faz isso para que você não tenha que enterrar o seu filho. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Independentemente da idade que tem o seu filho hoje, ainda é possível ser um pai segundo o coração de Deus. Pense nisso. Deus te abençoe.